A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. Santo é teu nome, Pai, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã, mais uma vez em nossas vidas. Obrigado pela sua graça, que é incrível, pelo seu amor maravilhoso derramado sobre nós. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. É maravilhoso saber que existe um Deus criador, amoroso, cheio de graça e cheio de paz, que cuida de nós. Te louvamos e te exaltamos por isso, Senhor. Vem, Pai, com o teu reino sobre as nossas vidas e transforma as nossas vidas, Pai. Esta manhã, Espírito Santo, vem, se conecte com o nosso espírito, se conecte com a nossa alma e com o nosso ser, para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Te peço hoje, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor venha estar cuidando, que o Senhor venha estar tocando, que o espírito de cura venha estar transbordando sobre a vida dessas pessoas que estão muitas vezes num leito de hospital, que estão em casa com dores, mas que o Senhor venha fazer com que essa enfermidade sirva para um propósito dessas pessoas cada vez mais se aproximar diante de Ti e que elas nunca mais se afastem de Ti. Te peço pela nossa nação, Pai. Vinha estar despertando a Tua igreja, vinha estar acordando o Teu povo, Pai. Pois o noivo está vindo e eles precisam abrir os olhos para isso, precisam se atentar a isso e começar a buscá-lo e ter intimidade com este que virá. Porque o noivo muitas vezes vai chegar e os convidados não sabem nem quem ele é. Oh, Deus, tem misericórdia do teu povo. Seja com o nosso governo, que a sua justiça seja soberana, mas que a sua vontade, Pai, para o desígnio de tudo que vai acontecer também seja soberano, Pai. Só nos mostra a tua vontade e o teu querer. Enche o nosso coração de paz. Também te peço por Jerusalém, que o Senhor traga paz para aquela terra, que o Senhor traga um renovo para aquela terra, que aquele povo reconheça Jesus como Messias, que o templo seja construído, que o Senhor seja exaltado para a tua glória e para a tua volta, Jesus. E que tudo seja para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Que haja compreensão, que haja entendimento, que haja transformação. Porque a tua palavra ela não foi feita para ser lida, e sim para ser estudada e vivida. Então estamos aqui nesta manhã estudando a tua palavra para que possamos vivê-la, para que ela faça total sentido em nossas vidas, no nosso dia a dia. Capacita-nos, Espírito Santo, a ter compreensão de tudo o que Paulo quis ensinar nesta carta. E que tudo isso aqui, Senhor, é para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado, para o crescimento do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, a gente vai estudar então. Agora quem quer acabar é a bateria do meu Mac. 2 Timóteo, né? Sim. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Jesus Cristo, ao Senhor amado filho Timóteo, ao amado filho Timóteo. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Ação de graças. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo,
com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Lembrando que Paulo, ele está preso novamente, né? Ele tinha escapado, né, da prisão e agora ele está preso novamente e está escrevendo essa carta, né, para Timóteo, já bem como se fosse um testamento, sabendo que ele não ia mais sair dessa prisão. E Timóteo ainda está ali em Éfeso, né? Porque quando foi escrita a primeira carta, Timóteo estava. Eles passaram por Éfeso e Paulo deixou Timóteo em Éfeso e continuou a missão, ele estava solto. Aí já nessa segunda carta, provavelmente Paulo já estava preso, né? De novo, e era a sua última prisão, né? Ele sabia que dali ele não sairia mais e estaria caminhando para a morte, né? Então, essa segunda carta a Timóteo é quase um testamento de Paulo. Bom dia, Marisa. A gente está lendo 2 Timóteo, Bom dia. capítulo, versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se vergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pela aparência do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Cara, é bem interessante que ele mostra, né, o que está passando. Eu tava, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí ele fala, né, que não só no 10, né, ele não só destruiu a morte, mas trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Então, Paulo, aqui ele já tinha visto, né, ali, ele já tinha sofrido o que ele sofreu, que eu acredito que ele sofreu em Damasco, que ele quase morreu, e ali ele teve o deslumbre, né, do terceiro céu, da sala do trono, do jardim do Éden, que está na Cidade Santa.
E ali, então, ele já sabe que, tipo assim, cara, não importa mais essa vida, ela foi feita para a gente vai ser imortal diante do Senhor, né? Mediante o evangelho que vamos pregar. Então ele busca, né, a imortalidade e por isso ele não está nem aí às algemas, ele continua pregando o evangelho que foi colocado a ele, né? E ele foi designado, né, como pregador, apóstolo, mestre, profeta. Eu acredito que Paulo ele tinha os 5 dons que Jesus Cristo deixou para a igreja, né? E ele usou disso e fazia isso, e Deus o usou tremendamente para a edificação da igreja, né? Para a edificação da comunidade. E sem se preocupar com as algemas, né? E eu acredito que nesse final, quando ele fala, né, que a província da Ásia o abandonou, eu acredito que nesse momento o povo já está com medo, porque eu estava olhando aqui na minha Bíblia, isso aqui foi escrito provavelmente já nos anos 100 depois de Cristo. Deixa eu ver aqui, estava escrito aqui. Nero reinou de 50 a 68, então já estava ali, aqui, por volta de 64, 67. Então, a perseguição já estava forte, e a gente já está começando a ver. Já estamos chegando perto da destruição do templo, né, que foi nos anos 70. Então, a Nero, louquinho da cabeça, né, começa uma perseguição muito forte ao cristão. Então, o povo já começa a ficar com medo, né, de morrer. Então, a gente tem a situação ali que ele fala, né, que o povo da Ásia o abandonou. Até quem tinha tanta vontade de falar com ele o deixou. Então não era um momento fácil para eles ali naquele momento ali, mas Paulo firme continuava de dentro da prisão, mandando cartas e levando o evangelho. Isso é incrível. Vamos pro 2? Quem quiser ler, fique aí à vontade. Eu vou ler então aqui. Alguém quer ler? Exortação à constância. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Evita o profano. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras,
que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desempenhando-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Mas É muito bom. Sim. eu gostei muito dessa parte do 11, cara. É bem o que a gente precisa viver, né? Se morremos com ele também viveremos. Se preservarmos, com ele também reinaremos. Aí essa outra parte que é o negócio. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então precisamos estar atentos, né? Porque Deus se permanece fiel, mesmo quando falhamos, ele continua cuidando de nós. Mesmo quando muitas vezes nos afastamos por algum motivo, ele continua cuidando de nós. Mas não o neguemos, pois aí ele também nos negará. Muito louco. E aí eu também marquei aqui o 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, precisamos nos apresentar aprovado diante do povo, diante de Deus. E para isso, e para a gente aprender a manejar a palavra corretamente, a verdade, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra. Porque aí ele deixa bem claro aqui de duas pessoas que ele fala que, né, o ensino deles alastra como câncer. Então eles estão trazendo um ensinamento errado. Olha que loucura, assim, naquela época eles já estavam trazendo um ensinamento errado e Paulo já estava advertindo para que era necessário que conhecêssemos a verdade para combater isso. Imagina hoje, quantos ensinos errados são transmitidos hoje, e a gente precisa estar cada vez mais firmado na palavra, ter o conhecimento da palavra para ter o discernimento das coisas que estão acontecendo. Igual tem uma seita que diz que Jesus já voltou, por exemplo, que os 144 mil que estarão lá no céu já estão lá.
esse arrebatamento que todo mundo fala já aconteceu nessa seita. Então, até hoje, eu não sei o que eles estão fazendo, se quem já foi salvo já está lá, né? Mas beleza. Não tem lógica, né? Eu vou continuar seguindo vocês para quê, se vocês não me dão a salvação? Mas vem para engano, vem para separação, vem para destruição. Então, precisamos sempre estar atento. E ele que fala, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, precisamos também... o Senhor conhece os seus, né? E aí, quando a gente está buscando ao Senhor, eu tenho vivido isso todos os dias. Quanto mais a gente busca ter intimidade com o Senhor, quanto mais a gente busca a palavra, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se entrega, mais a gente se afasta da iniquidade, mais a iniquidade se revela a nós. E ó, nem olha, sabe? Nem olha. E hoje, como tá, principalmente, a sociedade está tão deturbada que realmente a gente precisa converter os nossos olhos, né, a nossa mente, porque tá tão explícito as coisas para nós que a gente tem que andar, às vezes a gente precisa colocar o antolho na rua para tentar se focar só no que você precisa ir, né? E a gente fala tanto de tirar, né, para que a gente possa ter uma visão do que realmente o evangelho é, mas quando a gente sai na rua, às vezes parece que é necessário pôr para que nos manter, para que a gente possa se manter santificado, né? Ou fazer igual a Sara Shiva fala, né? Estar o tempo todo em oração, para não ser captado pelo que o mundo está oferecendo, né? Sabe o que eu, vamos dizer assim, um código que eu pego grande aqui, é quando ele fala que no 19 e no 20, né? Ele fala, principalmente aqui no 20, que ele fala assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também, aí ele dá o outro relato, né? Pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui o Paulo está mostrando para a gente assim, ó, fica tranquila, que vai haver sempre o joio no meio de vocês. Vai haver aqueles que são realmente vasos de honra, que são separados, purificados para a glória de Deus e para ter testemunho. Mas também vai haver aqueles que é o de pau e de madeira. A gente pode jogar no fogo e logo vai ser queimado, não vai resistir. Então ele ensina a gente aqui a ter bons olhos, né? Ah, porque se o outro é dessa forma, eu tenho que ter sua paciência. Eu sei que existem os vasos de honra e desonra, mas também ele fala aqui no 21 que se alguém se purifica destas coisas, será vaso de honra. Então, ainda assim, aqueles que estejam ali aos olhos, vamos dizer assim, humanos, né? Que o senhor até falou que tem que ter bons olhos. Aos olhos humanos tem sido vergonha, desonra, mas se aquela pessoa se desviar do caminho que está trilhando, buscar ter novos caminhos, ele pode ser também vaso de honra, como ele fala aqui já no 21, né? Mas ele fala bem para a gente o seguinte, fica tranquila. Às vezes dentro das igrejas acontece muito isso, né? Das pessoas ficar com um olhar de julgamento, porque fulano é assim. Cara, mas está escrito aqui, tem uns vasos de honra e de desonra. Eu acho engraçado que a palavra de Deus dá instruções certinhas a todo momento de como a gente deve agir, de como a gente deve, né, agir até mesmo com os nécios na fé. Porque se a gente for ver no primeiro aqui, ele já dá uma instrução, né, para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então, ele já dá ele como exemplo para que Timóteo continue com os olhos bons e se santificando, buscando a presença de Deus. Bem bacana. Sim. Eu marquei aqui na minha Bíblia o versículo 16 e o 24. 16, ele fala, evita, pois, conversas inúteis e profanas,
Enquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. E isso me chama a atenção por quê? Porque isso também acontece muito assim, mais no trabalho, né? Mais lá fora. Porque às vezes a gente está em algum lugar e aí as pessoas começam a falar palavras que não são edificantes, porque também não conhecem a palavra, né? São ímpios. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter um comportamento diferente. Eu acredito que é o comportamento nosso que vai distinguir. E as pessoas vão falar, mas por que aquela pessoa, né, não faz determinada coisa? Porque a gente também não tem como falar, ah, não, eu não vou viver, eu vou. Porque muitas vezes a gente pensa, assim, aqui em casa mesmo, eu pensava assim, não, eu trabalho, e aí vamos supor que tem uma roda lá, vão festejar alguma coisa. Não, eu não vou participar porque eu sou crente. Então eu tinha muito isso, essa religiosidade, né? E aí, glória a Deus que foi tirando de mim, porque isso também acaba afastando as pessoas, né? Porque como a gente é luz e sal da terra, nós precisamos estar no lugar aonde é para estar. É lá que a gente tem que estar, né? Assim como Jesus fez. Então, isso me chama a atenção, o versículo 16. E o 24, que ele fala: Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, né? Capacitado para ensinar e paciente. Então, essa parte aqui do ser amável com todos, né? Para mim, fala muito forte também. Por quê? Porque lá no 16 ele está falando, né? Ele parece que ele complementa aqui na minha cabeça, parece que dá um complemento. Então, isso que eu quero compartilhar, que chamou minha atenção, foi o 16 e o 24. Eu marquei aqui também o 25, que deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Uau! Então, Porque quem convence é o Espírito Santo, né, Éder? Não é a gente, né? é isso aí. Isso é o X, e às vezes eu, falando de mim, eu muitas vezes queria colocar a goela abaixo mesmo, né? Daí eu, daí eu ficava pensando, falei, mas por que aquela pessoa não entendeu, né? Às vezes capaz de ter brava, queria brigar mesmo, sabe? Então eu acredito que é um processo Sim. que eu passei, e às vezes eu ainda erro, viu? Não, é o nosso crescimento, né? Muitas vezes a gente se torna. A palavra é intolerante, né? A gente quer que a pessoa viva o que a gente está. A gente deseja tanto que a pessoa viva o que a gente está vivendo, que nos falta a paciência, que nos falta a compreensão. Na verdade, todos têm um momento certo e quem convence é o próprio Espírito. Então, e tem o tempo, né? E muitas vezes, se a gente ficar insistindo, em vez de trazer essas pessoas para o Evangelho, a gente afasta. Bem medo Então, dessa ser humano hoje. precisamos ter sabedoria, né? Ao levar a palavra. E Aqui em Porto Murtinho, desculpa, aqui em Porto Murtinho, toda quinta-feira tem célula aqui em casa, né? legal. Chama PGM, não é mais célula agora, PGM. E eu não sei se vocês sabem, mas em Maracaju eu participava do Verbo da Vida e aqui eu sou da Batista, né? Eu Não tem imaginei. verbo da vida aqui. É um pouco oposto, né? Assim, eles pregam algo que eu não. No começo até eu ficava pensando, Senhor, por que o Senhor pediu para a gente ficar aqui? Porque foi o Senhor que pediu, a gente revisitou outras igrejas e a gente não podia ficar sem um aprisco, né? Nós precisávamos ter algum lugar para a gente congregar. E no começo a gente pensou em ficar só esperando o verbo. Vamos esperar o verbo da vida vir, vamos esperar o verbo da vida vir. Mas não acontecia, a gente acabou ficando até um pouco frustrado. E aí o Senhor falou conosco, né? E nós fomos atrás, assim, visitamos 5 igrejas.
E aí ficamos na primeira igreja batista. Enfim, e aí foi acontecendo que eu fui separada estou sendo treinada, na verdade, para liderar um PGM, pequeno grupo multiplicador. E toda quinta-feira eu faço parte desse estudo, enfim. E na primeira vez eu morava numa casa, uma casa bem simplesinha, na primeira vez que eu cheguei em Porto Murtinho, bem feinha mesmo, né? Que foi onde a gente se conheceu também, entrei no grupo. E agora eu estou numa casa bem maior, cada um tem seu quarto, uma casa muito boa. E lá no começo eu queria muito fugir, né? Porque como a minha casa era muito feinha, né? Em Maracaju eu vim de uma casa própria, enfim. E quando eu cheguei aqui, o Senhor colocou para que eu começasse a andar. E aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, Senhor, como que eu vou receber teu povo aqui nessa casa? Piso todo quebrado, pinga, enfim. E eu quis fugir, mas não deu para fugir, não. Aí Deus preparou uma casa melhor, né? E aí eu vim para cá. Aí depois eu comecei a ficar meio assim por causa do pastor, porque o pastor não fala da mesma fé que, assim, não é da mesma fé, mas assim, ele fala, o comportamento dele às vezes me mexe comigo. E aí eu falei, eu vou sair dessa igreja. Não, eu vou sair dessa igreja, Senhor. Que é isso? Né? Meu Deus, gente, vocês não... Olha, eu não sei se vocês já viveram isso, mas isso treina demais com a minha alma. E aí o Senhor continua, marcha. Ai, eu não quero, eu não posso, Senhor, é muito difícil. Marcha, aí tá, continuei. Enfim, e ontem, e vem vindo pessoas, assim, que já conhecem a palavra, que já foram batizadas, mas foram muito machucadas, né? Pessoas que tinham um lugar, que congregavam, mas por causa de falhas humanas e até mesmo por causa do conhecimento, do manejar, né? Nós estamos falando da palavra, as pessoas se afastaram. E ontem veio uma senhora que eu conheci aqui na rua, e ela falou, só que Deus, ele tá em todos os lugares, onipotente, onipresente, onisciente, então ela tá cuidando de um velhinho, desculpa, o meu testemunho tá um pouquinho longo, mas eu senti de compartilhar, e ela falou assim, dona Marisa, eu tava lá cuidando do velhinho, e eu parei e pensei, porque o Espírito Santo já tá dentro dela, né? Eu fiquei pensando, e se eu morresse hoje também? Para onde que minha alma ia? Ela falou, né? Falei, uau. E aí a senhora passa na rua e fala, vamos no PGM. Vamos lá, hoje tem PGM, leva seu filho e tal, né? Eu falei, eu vou. E quando eu ia sair de casa, eu senti uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que eu queria ficar. Aí meu filho veio e falou, mãe, vamos, eu quero muito ir lá. Eu quero ir lá na casa do Caleb. Que ele tá de aniversário, eu quero ir lá. Enfim, ela veio e foi maravilhoso, né? Então, Deus, ele trabalha da forma dele, do jeito dele, da hora dele. Só que a questão está onde? No marchar, né? Aham. Marcha. Então, acredito que se eu parasse lá atrás, essa senhora não teria sido alcançada, né? Novamente. E é bem interessante você falando, né, da mudança, né, de igreja e tal. São comunidades bem diferentes na linguagem, mas precisamos estar sempre buscando o evangelho, né? A comunidade, ela faz parte da alimentação, faz parte de andar juntos. E se Deus está mandando você ficar, beleza. Mas quando há muito confronto com a liderança, a gente tem que meditar mesmo se aquilo está te trazendo edificação ou não. Se Deus realmente... E colocar na mão do Senhor mesmo, né? Mas realmente... Sim, eu já perguntei muitas vezes, Éder, sobre isso, porque é muito, só que ele é muito, quando nós viemos para cá, o meu casamento ele estava muito machucado, né? E eu acredito que se eu continuasse lá em Maracaju, hoje eu estaria separada, porque eu fui muito ferida no casamento. E aí Deus coloca esse pastor,
né, esse pastor e a pastora, para curarem, para fazer uma terapia. Ele fez 3, eu sei que foi o Senhor, mas ele também quis, né? Ele foi usado por isso. Então, assim, ele tem as qualidades dele. E ele está em um processo igual a mim, só que eu quero que ele faça do meu jeito. Entende? Essa é a verdade. Eu não queria falar, mas pronto, falei. Assumi. Ai, gente, então assim, ele é uma pessoa, ele é da palavra, ele estava no cárcere, ele ia sair em 2045, né? Então, ele tem um testemunho maravilhoso, só que ele é igual a mim, ele está em processo. Então, só que eu penso assim, não, poxa, como ele é um líder, ele não pode errar. Como que ele vai errar? Ai, gente, eu tô falando aqui, olha só, e a resposta tá vindo para mim, ó, tô falando aqui. Sabe por que acontece muito isso, Marisa? Porque a gente costuma Ah. focar muito no que não é para focar. O problema nem sempre é o problema. Um exemplo, eu vou dar o exemplo do que você está falando, né? Você está focando muito nas atitudes, vamos dizer assim, no comportamento, vamos dizer, não sei se é bem isso, da pessoa, mas não na essência no que a pessoa está proporcionando. Os nossos olhos têm isso, seus olhos julgador. Igual a pessoa fala assim, eu quero muito que outra pessoa se converta, aí fica tentando empurrar Deus dentro da goela abaixo da outra pessoa. Eu sempre, quando eu vejo situações assim, eu falo assim, como foi a sua conversão? Eu sempre trago para mim o trabalho que eu dei para eu aceitar Cristo. Então, da mesma forma, eu penso da outra pessoa. Ah, mas é porque, cara, não é porque nada, não. No tempo certo, no momento certo, na hora certa, ele vem. O que eu preciso ter agora é paciência e confiar que quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Só que a gente tem o imediatismo de querer que seja do nosso jeito. Ó, você vê, você acabou de relatar um testemunho que a pessoa te ajudou muito, mas mesmo assim o inconsciente começa a querer olhar para o quê? Para a forma da pessoa. Mas se ele é louco, que assim seja. O Senhor Jesus tinha quantos discípulos? Mas os mais próximos deles, cada um tinha um comportamento, um temperamento. Exatamente. Mas não deixava de ser discípulo. Então, assim, se um é mais sanguíneo, o outro vai ser mais colérico. Se um é mais paciente, o outro vai ser mais impaciente. Se você vê na mesma palavra que a gente leu aqui, ele falou, seja paciente para ensinar. Mas aí ele vai falar que a gente está vivendo numa milícia, ou seja, está vivendo uma guerra. Como que numa guerra você vai ter paciência? Você vê como que a palavra de Deus leva a gente a ter vários pensamentos? Sim. Como que numa guerra, vamos dizer assim, vou usar um termo que não é o caso aqui, a gente tem que pegar a espada e eu vou ter paciência com o meu adversário. Quando você vai ensinar alguém, obviamente você quer tirar aquela pessoa da situação que está e trazer para uma clareza. Aí você vai ter que ter paciência, vamos dizer assim. Mas vai ter momentos que você vai dizer, ó, Satanás, sai porque eu sei que é você. Mas isso a outra pessoa não precisa ouvir você falar mandando sair. E tem gente que gosta de endeusar tudo e também endiabar tudo. É o extremo de tudo. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual para as coisas. Porque o exemplo, viveis no mundo, o mundo já do maligno pertence a ele aí. Como é que eu vou ter essa separação? Eu estou vivendo numa ambiência que já pertence ao maligno, vamos dizer assim, mas eu não pertenço a ele, você entendeu? Então, eu vejo assim que o maior ponto nosso é esse. É olhar muito para o outro e não para a gente. Porque eu costumo dizer sempre assim, ó, sempre que alguém chega na minha vida que me tira a paz, alguma coisa tem naquela pessoa que ainda me dedica. Então, eu vou trabalhar para me aperfeiçoar naquilo ali. Porque aquela pessoa não veio em vão na minha vida, não. Veio como um espinho, alguma coisa, né? Tem uma coisa ainda que você precisa trabalhar. Por que você está sentindo esse sentimento? Não diz respeito ao outro, mas a mim. Então, quando a gente começa a ter essa percepção e essa visão, você vê que todo o tempo Deus está moldando você, Deus está destravando você, Deus está desbloqueando você e fazendo com que você aprenda coisas novas. E isso é o principal, né? É o amadurecimento. É isso aí. O amadurecimento. É o amadurecimento da nossa fé. Deus sempre está colocando a prova para que a gente suba mais um degrau. O 15, o senhor já leu, mas deixa bem claro isso, né? Quando ele diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala, procura, ou seja, eu, né? Me apresentar. Então não é o outro. Como o outro se apresenta, diz respeito ao outro, cuida da vida dele. Então aqui ele ensina muito a gente cuidar. E se a gente viver assim, cuidando da nossa vida. Ó, cara, isso aqui resume tudo, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Testemunho. Sim.
O meu testemunho vai falar por mim, por si só. E que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, princípios. Vivo no princípio do testemunho. O meu testemunho, a minha vivência na palavra vai fazer com que o outro que é atribulado, tribuloso, perturbado, seja lá o que for, na convivência comigo, de repente mude o comportamento. Mas não é eu falar, não é eu impor nada disso. É eu praticar isso aqui. Então, a palavra de Deus, ela é muito boa, cara. Eu fico arrepiada. E é por isso que Deus tem colocado muito no meu coração, que a Bíblia ela não aproveita para ler. Ela precisa ser estudada, detalhada, precisa parar assim, ouvir alguns versículos várias vezes para que haja a compreensão do que realmente Deus quer manifestar aos nossos corações, né? E muitas vezes a gente só lê. Sobre essa questão do Paulo aqui, você vê que na primeira prisão dele foi buscado uma casa para ele ficar preso, né? Já Sim. nessa segunda aqui, fala que ele já estava num calabouço, acorrentado, num cárcere. Aí você vê, o cara tá vivendo isso aqui. Já precisa ficar se preocupado, né? Olha como que eu tô, como é que eu tô. E essa situação do homem me preocupado de ensinar a gente a viver. Ou seja, mesmo assim, no meu dia de luta, de atribulação, minha preocupação é com o Evangelho de Cristo. Ainda vou dar testemunho. Cito os exemplos ruins, né? Que ele cita aqui alguns, né? Que se afastaram e tal. Mas olha só, estou citando isso aqui como testemunho e exemplo para que você não siga. Né? E eu fico imaginando, você falando agora, eu fico imaginando Lucas, né? E era o único que estava bem, né? O tempo todo com ele, né? E aqui você também aprende sobre fidelidade. Nem todo mundo vai caminhar com você no deserto, não. E é até bom, porque às vezes a pessoa vai querer amenizar a tua dor. E não é para ser amenizado, não é para você aprender com ela. Igual os amigos de Jó. Não é? Então, assim, se eu tiver o olhar que em tudo Deus está trabalhando na minha vida, por mais atribuloso seja a situação, eu vou tirar a lição dela. Sim. É isso que eu preciso entender e viver. E acabou. É que a gente precisa ter em mente, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Bem isso. Então, precisamos estar sempre atentos, né? Não é falar assim, por que, Senhor, está acontecendo? O que o Senhor vai me ensinar com isso? Qual vai ser o próximo nível? Me mostra o que eu preciso aprender com essa situação, para que haja um avanço, né? Para que haja uma evolução. E muitas vezes acontece como a Marisa falou, a gente quer que seja do nosso jeito, e Deus quer que seja do jeito dele. É aquele velho livrinho, né? O Deus que destrói sonhos. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso ali, seja feita a sua vontade, então Deus muitas vezes vai destruir a nossa vontade para que a dele seja feita em nossas vidas. Ontem, aqui no trabalho, a gente conversando sobre um assunto, sobre a questão da política, né? E uma cliente falou assim que ela está tão revoltada que parece que tem gente que está com a mente totalmente cauterizada e tal. E na hora que a gente estava conversando assim, Deus trouxe uma coisa dentro de mim assim, que a gente está vivendo um período no nosso país que é espiritual, literalmente. Aí ela falou até, o vagabundo lá, o cachaceiro, né, indicar o cara para ser do Supremo e tal. Aí eu pensei assim, eu digo, gente, se a gente for parar para... Eu pensando, né, ela falando e minha mente processando. Se a gente parar para analisar o que a gente está vivendo hoje, é literalmente espiritual. A gente consegue ver no cenário político hoje uma batalha realmente de Megiddo, como, né, no Vale lá, que é o bem contra o mal. E aí eu pensando assim, mas como que eu, Neide, vou agir diante disso? Aí me veio assim um deleite na mente, assim, ó, oração. Oração. Oração para me manter de pé, oração para poder olhar e entender que é um propósito de Deus, que alguma coisa vai fazer, porque tudo que a gente ouve falar, fala que o avivamento vai vir do Brasil. Mas como que a gente pensa um avivamento vindo do Brasil se está botando no trono Baal? Vamos dizer assim, né? Mas é a igreja se levantar e orar. E que é a igreja? Sou eu. É cada um de nós aqui. Então eu falei assim, é a gente orar para Deus dar o discernimento de como a gente agir nesse momento. E aí veio isso aqui, eu falei, putz, então realmente eu tenho que orar, né? Mas orar o quê? Nesse sentido que Deus trouxe essa visão, né? Que, cara, se a gente for ver, está sendo uma estratégia montada para... Mas é espiritual. É espiritual. Sim. A corda cada vez vai arrochar mais para a gente que crê nisso aqui na palavra. Isso aí.
E se não tiver estrutura? Chegar uma lei aí que a partir de hoje não tem mais igreja, fecha tudo. Você tem noção do que vai acontecer? E não está longe disso. Tenho, e estou trabalhando para isso. O senhor entendeu? Então, Deus Mas tá trouxe isso para minha mente ontem. Eu fiquei, meu Deus, então mais do que nunca a gente precisa ter vida com Cristo. Buscar o Espírito Santo, buscar o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. E Deus dá de graça. Sacrifício é só a gente entender que tem que viver essa palavra. E não é fácil, viu? Fácil não, gente. Quando a gente pensa assim, na volta do Messias, a gente tem que pensar no Êxodo. O que a gente perde no detalhe do Êxodo? O povo já estava sofrendo quando Moisés descobre que é hebreu e mata um egípcio e foge, né? Mas ainda leva mais 40 anos de sofrimento. E ali o povo tinha um governo ali que queria matá-los praticamente com escravidão. E é interessante o que acontece. A palavra fala lá, quando Deus fala com, se eu não me engano, com Jacó, eu acho que é com Jacó, que ele fala que o povo dele, a geração dele, ia ficar escrava por 4 gerações. Então são 400 anos, né? E aí a gente pega ali, e quando Moisés está escrevendo o Êxodo, ele fala que essa escravidão durou 430 anos. Por que 30 anos? O que aconteceu? O povo não clamou. Quando o povo clamou, lembra que quando a sarça fala com Moisés, ela fala assim, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e por isso eu vou lá resgatá-los, vou mandar você para resgatá-los. Então, o que eu vejo hoje, a gente tem que tirar a nossa visão macro, que é a nossa visão continental, Brasil, e começar a ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo no mundo. A gente está achando ruim esse governo que está fazendo essas coisas escandalosas, mas a gente tem que ver que tudo isso tem um quê sobre tudo que está acontecendo no mundo. Tem coisas muito grandes, muito maiores acontecendo lá fora do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, tá tudo... E eu acredito assim, como Deus levantou muitos profetas para falar que o Brasil seria um celeiro, seria aquele país que levantaria o avivamento, mas eu vejo que esse avivamento não é aquele avivamento de uma igreja, sim o avivamento de um povo que vai se levantar para cumprir a última missão da igreja, que é levar o verdadeiro evangelho do reino a todas as nações, só que vai ser necessário se cumprir também o que está em Joel 2, o que está em Atos 2. Acho que descarregou dele. Parece que a bateria dele deve ter acabado a bateria. deve ter. Falou no início, né? Você só tá correndo para botar o carregador. Aproveitando, enquanto a gente aguarda, o Éder colocou uma devocional, acho que foi antes de ontem, né, para a gente orar pelos nossos governantes, né, porque a Bíblia diz assim, né, e aquilo Gente, o que você falou... desculpa, pode falar, Diego. E aquilo, não sei se vocês estão me escutando bem. E essa questão da oração, né, pelo nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, né, isso aí falou muito comigo, porque eu também, ultimamente, eu tenho sido muito crítico desse atual governo, mas acontece que eu fico expondo isso demais, sabe? Eu penso que eu tenho que parar um pouco de ser crítico, vamos dizer assim, do governo e realmente orar por aquilo que importa, né? Não ficar dando, vamos dizer assim, ficar fomentando, vamos dizer assim, né, essa questão do governo. Então, é isso daí. Eu só queria complementar aqui, enquanto a gente aguardava o Éder Vamos voltar. resolver, né, Diego?
A gente ficar falando do governo não vai resolver nada, né? Não vai mudar mesmo. O governo da Não, nossa vida, né? como E foi para o falado, governo da nação, é oração. Ó, isso. governar a nossa vida e para o governo da nação, a oração. É o que a gente... E foi isso que o Espírito Santo trouxe no meu coração ontem, sabe? E se você falasse, Neide, o que você acha do presidente? Eu vou te falar um discurso aqui agora de 5 minutos, vou acabar na minha mente o que eu tenho, mas assim, é a Neide, a opinião da Neide, o que vai mudar na vida dele? Nada, ele não vai deixar de ser presidente. Não vai nem ouvir a gente, né, Neide? Não é verdade? Vai Mas, jogar gente, energia fora, Chateada, porque gastar. elas têm tanto conhecimento, defendendo, achando, sabe assim? Eu falo, meu Deus, será que eu estou vendo no meu mundo? Aí eu entendo o que o Paulo fala aqui agora. A ciência. A questão, eu, por exemplo, eu na minha casa, eu tenho 2 pessoas que são extremamente petistas, né? Que é minha mãe e minha irmã mais nova. E Você é eu, tudo, na minha família corre todo mundo, filho. e eu e minha, Nordestino. e eu e minha outra irmã mais velha, nós somos, ou seja, anti-PT, né? Não vou nem falar. Mas a questão é que fica essa polarização. Então, quando há essas discussões em casa, na casa da minha mãe, é muito complicado. E aquela devocional veio direto para mim, porque eu tenho que parar de focar nisso daí. Que isso não interessa, isso aí não traz edificação nenhuma. Então, é parar de falar disso aí, é orar pelos nossos governantes e focar naquilo que é a nossa prioridade, que é Jesus Cristo, né? Na verdade, falar disso aí só desgasta a gente cada dia mais, né, Diego? No Você culto de fica irado ali, segunda-feira, tá? Isso o trazer pra Pablo gente. falou uma coisa interessante. Ele falou assim, que Deus levante um Daniel para caminhar ao lado desse presidente aí. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Alguém que, de alguma forma, possa influenciar, de alguma forma, trazer alguma clareza. E isso aí é esperança, né? Eu trago à memória as coisas que me dão esperança. Então, eu vou acreditar que Deus vai fazer esse Daniel chegar, de alguma forma. Ou Deus vai criar alguma situação. E a fé é isso, né? Mas sabe o que eu penso sobre Daniel? O povo não saiu do cativeiro. Ai, meu Deus. Houve só um alívio, mas o povo continuou no cativeiro. Sobre isso que a gente está falando, a gente volta lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, ele coloca assim, ó, ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. É princípio de honra. Desde janeiro, quando começou isso, Deus tocou muito no meu coração que isso vai acontecer e tem que acontecer para que haja um despertar da igreja dele. O Brasil estava muito sossegado. A gente fica querendo fugir de perseguição e esquece que fora do país aqui, a perseguição já existe faz muito tempo. Muito tempo. Então, o que eu vejo isso? Eu acredito que esse avivamento que Deus prometeu para a igreja só vai acontecer quando a igreja estiver pronta para ter o avivamento. E como é necessário que ela esteja pronta? É necessário que haja essa perseguição para que as pessoas parem de ser acomodadas e achar que na igreja todo domingo resolve. E a intimidade com o Senhor é diária. É buscar a palavra diariamente, é estudar a palavra diariamente, é orar, jejuar, é orar pela nossa nação, é fazer ali como Elias, quando Deus falou para ele assim, Elias, vai chover. Elias podia muito bem pegar o guarda-chuva dele e ir para casa e esperar a chuva chegar. Não, Elias sobe no monte e vai interceder para que chova. Pô, mas Deus já não falou que vai chover? Falou, mas eu vou fazer a minha parte. E aí eu vejo que uma igreja, hoje, vou generalizar, uma igreja que pega essas profecias e fica tirando sarro delas e falando, ué, cadê? Não ia acontecer o avivamento? Ué, cadê? Não ia acontecer tal coisa? Cara, você está intercedendo para que isso aconteça? Você está fazendo como igreja, está fazendo a sua parte, orando pela sua nação, pedindo para que esse avivamento venha, ou você está salvando os vídeos para falar mal da pessoa que fez a profecia? A profecia ela vai acontecer no tempo de Deus, não do homem. Então ela pode acontecer agora, como ela pode acontecer daqui 10 anos. Por quê? Está dependendo da igreja, está dependendo do seu povo despertar e começar a agir neste movimento.
Deus falou muito forte comigo esses dias, eu mandando um áudio com uma pessoa, ele falou, e eu, no meio do áudio assim, veio, eu falei, caraca, Senhor, então é isso. Deus só vai derramar o teu espírito nas pessoas que estão maduras, nas pessoas que são capazes de receber o mover do espírito dele. E a igreja hoje não está pronta para isso. É bem isso. E sobre esse negócio de discutir política em casa assim, com a família, eu já larguei mão. Não vale a pena. É gasto de energia. Então deixa que Deus faça. Se vem perguntar para mim, eu vou falar que não gosto, sou contra. Mas eles sabem que eu não gosto, sou contra, eles não vão perguntar. Eu não discuto, eu só boto no grupo da família os vídeos falando do resultado do governo, tá? Igual lá na Bahia, o desemprego foi para 51%. Aí eu posto o vídeo e falo ali, faz o L, meu povo, que ainda tá na hora. Só faço essas coisas. Mas discutir eu não discuto, gente. Aliás, ninguém. Também não apaga o fogo, né, Ney? Respeito a ela. Oi? Mas também não apaga o fogo, né? Não, aí eu mando a carinha rindo, sabe? Ela não discute, ela toca o fogo mas e ela... sai fora. É isso mesmo, ela joga ali o... Eu deixo cada um trazer a boa consciência que acha que tem que ter, sabe? Discutir eu não vou, não. Isso é tudo. Se alguém vier discutir comigo, que se dane. Eu calo minha boca, porque a opinião do outro vai ser sempre dele. Sim. A minha é minha, eu cuido da minha, ele cuida da dele. Mas eu expor a situação, eu posso, né? Uns videozinhos, se eu mando, toda hora. Eu tenho uma cunhada. Pra ele não esquecer que eles votaram, não é? Eu tenho uma cunhada e ela posta no Instagram, assim, nos stories direto, tudo que sai de errado ela tá mandando. Aí a gente tem uma prima que é juíza, né? Ela falou assim, olha, para, porque tem coisa aí que você ainda vai acabar se ferrando por causa disso. Porque o sistema tá fechando. E se você Outro detalhe, eu não ponho em redes sociais, porque minha rede social é trabalho. É meu propósito de vida, eu falo do reino, eu coloco no grupo da família. E no meus stories, do meu WhatsApp, o povo vê, aí eu falo assim, ó, para quem votou no L, só para não esquecer, aí eu posto alguma coisinha lá, tá? Às vezes eu vi um vídeo mesmo que eu rachei de rir, eu sei que já mudei aqui do assunto rapidinho, gente. É uma fotinha que tava assim, sabe? Você lembra das duas crianças que nasceram sem cérebro? Não sei se vocês viram isso aí. Aí eu postei, né? Como eles estão hoje? É o Lula e a Dilma. Eu falei, putz. Eu falei pra Márcia, eu falei, amor, a Neide tá provocando, ela tava caçando. Aí eu mando no grupo da família, né? Olha o resultado de como eles estão hoje. Então, assim, até uma forma de descontrair também, mas a gente parar para analisar o campo espiritual do que a gente está vivendo é em todo momento, a todo momento, a todo momento. E a gente tem que realmente viver na oração, né? Porque no trânsito, no momento de trabalho, a gente que trabalha com o público mesmo, atendendo pessoas, você vê assim, meu Deus, essa pessoa está totalmente, né, perturbada. Mas e aí, é só orar mesmo. Eu fui advertido no meu trabalho por conta que eu falei para um rapaz assim, ele falou que iria ao banheiro, né? Ele falou assim, vou ali fazer xixi. Eu peguei e falei assim, não, você não faz xixi, pô, você vai mijar, você é homem. E eu falei assim, naturalmente, pô, mas ele é homossexual. E isso virou uma guerra dentro do meu trabalho. Foi divertido. Chegamos. Foi homofóbico um pouquinho. Se for um pouquinho homofóbico, assim, já se lascou. Foi uma piadinha, tipo assim, você aqui fazer xixi, rapaz. É aquilo que sempre acontece aí, né? Não, mas eu tava brincando, pô, não quis te ofender. Eu falei assim, as brincadeiras já ofendeu, o cara já não vê assim. Mas... Então, assim, tá intolerante, o negócio tá muito... Você tá pegando fogo mesmo, tipo isso. Vai ficar pior. O que o Éder falou, né? Vai ficar pior, porque biblicamente falando é isso aí. A situação vai apertar para o lado do cristão, né? A perseguição vem de tudo quanto é lugar. A perseguição vai vir forte e a gente tem que continuar assim, estudando, firmes na palavra, apoiando uns aos outros, fortalecendo, porque senão a pessoa ela não aguenta. Ela arreda o pé e vira a casaca, vamos dizer assim, abandona a fé. Abandona. Então a gente tem que ser firme, porque biblicamente falando, isso aí tá tudo escrito na Bíblia. Vai ficar mais apertado ainda para a gente.
E tudo que a gente está falando é o que está ali no começo do 3, né? Não dá tempo de ler, mas os primeiros versículos ali tá ali, ó. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão o quê? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem Sem domínio de amor. si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aí ele fala: fique longe destas pessoas, também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram, olha isso, que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecado. Então precisamos estar longe, né? Se continuar ali, você vai ver. Parece, é muito louco porque Paulo está escrevendo para Timóteo, para aquela igreja, para aquela época, porque lembra que Paulo sempre achou que Jesus voltaria na época dele, então para eles era iminente já os últimos dias, e como isso acontecia naquela época, continuou acontecendo e hoje está cada vez mais forte. Então precisamos estar com a nossa fé cada vez mais centrada no Senhor. Precisamos cada vez mais ter sede pelo Senhor. Precisamos cada vez mais interceder pela nossa nação. Mas a gente precisa aprender a orar à vontade do Senhor. A nossa oração não pode ser: Senhor, tira o governo que está e coloca o melhor. Não, Senhor, faça a sua vontade. O que o Senhor quer? O que vai fazer diferença? Às vezes a gente fica pensando, a gente estava conversando quarta-feira. Às vezes a gente quer que esse governo saia, mas a hora que ele sair, o que vai entrar vai ser melhor ou vai ser pior? Já pararam para pensar nisso? Este governo é vermelho. Ele quer o que ele quer. O outro, que é o vice dele, ele é mundial. O líder do mundo foi conversar com quem? Com o Lula ou com o Alckmin? Parem para pensar nisso. A ONU soltou agora, dia 13, que é necessário uma aceleração para a Agenda 2030, porque para ela ser cumprida em 2030 vai precisar de 7 anos. E aí, se você pega ali o que é que eles estão querendo fazer nessa Agenda 2030, você vai começar a entender as coisas. Então, precisamos pensar qual é a vontade de Deus, qual é a vontade soberana do Senhor. Então, precisamos aprender a orar a vontade de Deus, parar de ficar lutando por governo A e B e começar a entender que não importa quem está lá, importa quem está lá em cima. E é o que está lá em cima que vai fazer as coisas resolverem. Se a gente começa a estudar a palavra profundamente, a gente começa a entender que não importa qual rei que tá, velho. Se Deus quer que Jerusalém seja destruída, ela vai ser. Não importa quantos profetas se levante para avisar o povo de arrependimento. Se o povo não se arrepende, Deus vai destruir. E vai salvar aqueles que estão arrependidos. Então, precisamos realmente, cada vez mais, ter fé e buscar ao Senhor. Orar. Cada vez mais. Fechou, gente? 6h15. A não ser que você queira ler os 2 últimos capítulos, mas senão a gente volta segunda-feira. Ninguém se manifestou, a gente volta segunda-feira. Eu ainda estou tranquilo. Meu horário hoje é 7h30. Ai, ai. É porque a gente lê 2 capítulos e a discussão vai longe, né? Então, se a gente lê acelerado, a gente acaba perdendo o que o Espírito tem para nós. Então, vamos deixar para segunda-feira. E aí Deus vai continuar ministrando nossos corações. E aí na terça a gente começa Deuteronômio. Né, Neide? A Neide que vai dar Isso aí. Misericórdia! Deuteronômio é muito bom. Muito bom. Marisa, pode orar para a gente finalizar? Acho que ela está distante.
Então vai, Delei, sua vez. Oramos. Estamos aqui, Pai, presente para glorificar e honrar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por nos levantar, nos acordar e aprender sobre Ti, Senhor. Queremos aqui pedir para o Senhor nos abençoar cada dia que acordamos para aprender da Tua palavra, do Seu reino, Pai. Nos capacita cada dia mais para que o Senhor nos use para servir de exemplo para os demais que não pôde entrar, que assistam depois e faça-nos acompanhar e venha também a participar junto com a gente, que possa se encorajar, levantar para ter mais um entendimento e conhecimento de Ti, das Tuas palavras, das Tuas leis, que a vinda do Senhor está próxima. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoe todos os lares dessas pessoas que estão aqui presentes, suas famílias, e que cada dia mais nos fortaleça a nossa fé. Obrigado pelo que aprendemos hoje. Foi muito gratificante essa manhã e aprendemos um pouco mais de Ti, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra. Que estamos aqui presente, cada dia mais que o Senhor nos capacita para aprender e ter conhecimento das Suas leis e cumpri-las. Em nome de Jesus, abençoe todos e tenha um excepcional dia. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito e nos ensinado. Em nome de Jesus, amém.